Esta noite revelamos que, afinal, houve cerca de 20 assessores que participaram na contratação do chamado caso das golas antifumo. O Ministério Público queria ter constituído 7 arguidos, mas só conseguiu notificar 5, entre eles o ex-assessor Francisco Ferreira, que fala em exclusiva ao 6 às 9. A 24 horas da tomada de posse do novo governo, o ministro Eduardo Cabrita promoveu uma razia na Secretaria de Estado da Administração Interna. Boa noite. Foi aquilo a que se chama um negócio à portuguesa. Depois de 2 tragédias sem paralelo no ano horríbilis de António Costa, 2017, o imperativo político foi agir. Agir e nunca mais repetir a desgraça. Assim, com um caderno de encargos de prioridades políticas gigantesco, deu-se origem a uma tarefa colossal que alguém teve de concretizar. E esse alguém foram cerca de 20 assessores do Ministério da Administração Interna e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Nenhum se negou a nada. E pelo caminho todos podiam e podem ter cometido crimes ou pelo menos irregularidades. O Ministério Público constituiu formalmente estes 5 arguidos. Mas este número poderá brevemente vir a aumentar. Basta ver o número de funcionários públicos que, em tempo recorde, tornaram possível um programa inédito, financiado com 2 milhões de euros de dinheiros comunitários. Ao abrigo, vejam, de 2 resoluções do Conselho dos Ministros assinadas pelo e em nome do Primeiro-Ministro António Costa. Esta é seguramente a maior tragédia de vidas humanas. As comunidades têm que se tornar mais resilientes às catástrofes. Esta é uma realidade nova, distinta. A minha casa! A minha casa! E que ninguém mais dos nossos cidadãos deixe de estar protegido. A autoproteção das pessoas. Portugal aguarda, com legítima expectativa, as consequências que o Governo irá retirar. O que é urgente ser feito, vai ser feito. Na cabeça do Governo, uma certeza. As tragédias de junho e outubro de 2017 não podem voltar a acontecer. Por isso, a 21 de outubro desse ano, numa reunião do Conselho de Ministros extraordinária, ficaram decididas uma série de medidas de combate e prevenção de incêndios e de autoproteção. É aí que nasce a criação da AGIF, Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, e o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras. Na resolução do Conselho de Ministros publicada no Diário da República a 27 de outubro de 2017, lê-se que o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras teria de começar a ser implementado logo em janeiro de 2018, com ações de sensibilização, spots na televisão, planos de evacuação ou simulacros, como este, na aldeia de Valflorida, em Ancião, onde Eduardo Cabrita, que substituiu Constança Urbano de Sousa no cargo de Ministro da Administração Interna, apresentou o programa. Agora chegou o tempo de levarmos a cada uma destas aldeias de risco, a cada uma destas 1091 freguesias em 189 municípios, a nossa programa de autoproteção. A 7 de fevereiro de 2018, o Conselho de Ministros autorizou a Proteção Civil a efetuar a despesa necessária para assegurar estas medidas. A luz verde para usar até 4 milhões de euros a financiar por fundos europeus do Portugal 2020. Até final de março, a Secretaria de Estado da Proteção Civil idealizou o programa que a 9 de abril ganhou forma de protocolo no final desta cerimónia pública. A Proteção Civil assinou este documento com a Associação de Municípios e de Freguesias. Aqui ficou determinado que a Proteção Civil iria distribuir materiais de autoproteção. Mas muito mais do que os documentos. A urgência foi imposta pelo poder político que queria mostrar ao país que iria fazer tudo para evitar novas tragédias. No dia seguinte, a 10 de abril, a ordem na Secretaria de Estado da Proteção Civil era acelerar o passo. No gabinete do Secretário de Estado, José Artur Neves, não houve mãos a medir. Todos os assessores do gabinete sugeriram nomes de empresas que pudessem, até ao início da fase Bravo, ou seja, até 15 de maio, cumprir a execução dos contratos previstos pela resolução do Conselho de Ministros. Os funcionários públicos têm um dever de obediência e só podem fugir desse dever de obediência se a ordem que lhes está a ser dada constituir a prática, ou implicar a prática de um crime. Ora, se ele tem uma ordem para fazer consultas informais,
Uma consulta informal ao mercado não representa a prática de qualquer crime, na minha opinião. Portanto, ele tem o dever de cumprir as ordens que lhe são dadas. Nesse dia, 10 de abril, o gabinete de Artur Neves enviou este e-mail para a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Assim deu-se início ao processo de aquisição de kits de autoproteção, golas e sinalética. É neste e-mail que constam os valores máximos a que o Governo poderia recorrer através dos fundos comunitários. Aqui estavam também especificados detalhes dos artigos a comprar, como, por exemplo, o conteúdo dos kits. E já se explicava que estava a ser difícil arranjar quem fornecesse certos itens. A dificuldade levou mesmo o gabinete de Artur Neves a dar toda a liberdade à ANPC para acrescentar outras propostas. Cabia, de facto, à Autoridade Nacional de Proteção Civil a responsabilidade de contratação, mas perante a urgência e o elevado número de contratos públicos que decorriam em simultâneo, foi a Secretaria de Estado da Proteção Civil que realizou as pesquisas informais ao mercado. Contactado pelo 6/9, José Artur Neves desabafa. O desafio no pós-trágico ano de 2017 era imenso, de alto risco político, mas muito honroso. O caderno de encargos, saído da resolução do Conselho de Ministros de 21 de outubro de 2017, impunha trabalho diário e o empenho permanente do meu gabinete e de toda a estrutura da ANPC. Em meados de maio, a ANPC já estava a enviar os convites, agora formais, a essas empresas angariadas pelo gabinete de José Artur Neves. Tivemos acesso a esses e-mails do Serviço de Compras da ANPC, enviados às empresas consultadas, nomeadamente para as golas e para os kits de autoproteção. É neste ponto que se sustenta todo o processo de contratação, a urgência. Para o Ministério Público, o problema será outro. Estarão em causa crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e corrupção, como se lê no mandado de busca a que o 6/9 teve acesso. O mesmo que levou dezenas de inspectores da Polícia Judiciária às várias empresas contratadas, ao Ministério da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil no dia 18 de setembro. A PJ esteve na Secretaria de Estado da Proteção Civil e no gabinete de Eduardo Cabrita, mas o Ministro da Administração Interna não estava no Ministério, chegou apenas ao final da tarde. As buscas foram ordenadas a 5 de setembro, acabaram por ocorrer 13 dias depois, na véspera do arranque da campanha eleitoral. No Governo correram vozes críticas contra o timing do Ministério Público, mas o 6/9 sabe que quando as primeiras notícias se instalaram no final de julho, Eduardo Cabrita deu 2 dias à ANPC para apresentar um relatório sobre os contratos. O Ministro enviou esse relatório não só para a Inspeção-Geral da Administração Interna, como também para a Procuradoria-Geral da República. As duas entidades abriram inquéritos. Contactado pelo 6/9, o Ministério da Administração Interna não se pronuncia sobre o caso. Alega estarem em curso inquéritos da IGAI e do Ministério Público. No dia das buscas, o TCIAP pretendia constituir 7 arguidos. Só conseguiu notificar 5. José Artur Neves, o assessor Francisco Ferreira, o presidente da ANPC, General Morato Nunes, Ricardo Peixoto Fernandes e a empresa Foxtrot. As autoridades querem perceber de que forma foi aplicado um fundo de coesão da União Europeia nos vários contratos enquadrados no programa Aldeia Segura Pessoas Seguras. Ao todo, 2,1 milhões de euros. A candidatura que o presidente da ANPC submeteu à entidade gestora dos fundos comunitários foi integralmente aprovada. O Orçamento do Estado paga 25% da despesa, o restante, 1,6 milhões, será suportado por Bruxelas. Só que a aprovação de financiamento pela Autoridade Gestora dos Fundos Comunitários, em Portugal, foi feita em apenas 11 dias. Então, conte-se as horas e conte-se a dimensão de um projeto de mais de 2 milhões de euros. Então, é possível tecnicamente analisar, parece-me que também pode haver aí uma incoerência. Contactada pelo 6/9, a Autoridade Gestora do PO-Saúde diz que cumpriu os prazos normais e garante que já pagou 833 mil euros. É este o valor que corresponde a 75% dos 17 contratos submetidos até hoje pela ANPC no valor de 1.143.000 euros. Mas com 2 inquéritos a decorrer, há o risco de 6 ajustes diretos e mesmo do contrato mais elevado de todos, no valor de 639.500 euros, virem a ser suspensos de financiamento comunitário. Pelas contas, percebe-se que os 2 contratos mais polémicos, o das golas e o dos kits, apenas representam 15% do total gasto. Acontece é que, se ficar provado que houve violação das regras da contratação pública, Portugal terá de devolver o que já foi pago por Bruxelas e aí serão os contribuintes a arcar com a despesa. Se efetivamente se comprovar
que o objeto social da empresa não permite a ereção desta obra, pois o dinheiro vai ter que ser devolvido. À União Europeia já chegou oficialmente a comunicação deste inquérito-crime por parte das autoridades portuguesas. Bruxelas pode a qualquer momento abrir uma investigação autónoma ou acompanhar o inquérito do DCIAP. E é neste ambiente de suspeita que a administração interna assiste agora a uma remodelação total. A 24 horas da tomada de posse do novo governo, o ministro Eduardo Cabrita mantém-se no cargo, mas substitui os 2 secretários de Estado, dando posse agora a Antero Luís e Patrícia Gaspar. Com eles veio também uma razia total nos gabinetes. Hoje saíram mais de 20 assessores, incluindo 3 chefes de gabinete. A Secretaria de Estado com mais mudanças é precisamente aquela que vai ser agora liderada por Patrícia Gaspar. Era até agora a segunda Comandante Nacional da Proteção Civil, numa ascensão meteórica, passa de subordinada a chefe do general Mourato Nunes, o único arguido deste caso que não se demitiu até hoje. Urgência foi a palavra-chave para todo o processo de contratação do programa Aldeia Segura Pessoas Seguras. Entre os assessores do gabinete do secretário de Estado, Artur Neves, que trataram dos convites informais e pedidos de orçamento, estava Francisco Ferreira, o homem que se demitiu e que rapidamente ganhou uma alcunha. Digamos que a culpa, no fundo, era do padeiro. Pela primeira vez, Francisco Ferreira falou do caso que o transformou num dos arguidos deste processo. Ao 6/9, garante que não contactou nenhuma empresa. Não tive qualquer relação com a contratação do programa. O Francisco não convidou as empresas? O Francisco não convidou as empresas. Eu não convidei as empresas. Portanto, nunca foi minha atribuição tratar do programa no sentido de contratar as empresas, falar com as empresas, recolher orçamentos. Nunca foi, porque isso era um trabalho da ANPC. Assume que sugeriu a empresa Brain One, de Aroca, e assume que foi no gabinete que surgiram os contactos. Nós estávamos no gabinete e eles estavam a fazer uma pesquisa sobre as empresas que podiam... E eu disse, a única empresa que eu conheço é a Brain One, porque é da minha terra, e eu conheço porque é da minha terra. Pronto, foi nesse contexto que eu lancei o nome da Brain One no meu gabinete. Portanto, nunca mais falei com ninguém da empresa nesse sentido, ou com a ANPC, ou... Zero. Para o Ministério Público, a escolha das empresas em todo este processo pode ter sido feita com base em interesses. Se o decisor conhece a empresa A ou a empresa B, pois bem, pode-a convidar, não há qualquer problema nisso, não é por ser conhecido que impede que, na verdade, execute a obra. Se provar que o convite foi feito a alguém com determinadas relações e que isso foi determinante para a adjudicação, pois, então aí haverá uma ilegalidade, não há dúvida. A Foxtrot Aventura está sob essa suspeita. Vamos então ao Parque de Campismo da Barragem da Camadela, em Faf. É lá que funciona a empresa dedicada a atividades ao ar livre. Como acabou por fazer 2 contratos com o Estado português para a aquisição de 70 mil golas antifumo e 15 mil kits de autoproteção. O 6/9 sabe que a sugestão e o contacto partiu não de Francisco Ferreira, mas de um outro elemento do gabinete de Artur Neves. Foi ele que sugeriu a Foxtrot porque fez atividades radicais na Camadela. Foi aí que conheceu Ricardo Peixoto Fernandes e percebeu que o dono da Foxtrot sempre ajudou a Proteção Civil e os bombeiros em situações de resgate ou incêndios. Por isso, lembrou-se dele como alguém que poderia encontrar uma solução para fazer um kit inédito em Portugal e para arranjar quem fornecesse as golas antifumo. Porque foi por consulta prévia, o convite deveria ser feito a pelo menos 3 empresas. E agora vamos por partes. No caso das golas, a Autoridade Nacional de Proteção Civil garante que contactou a Foxtrot, a MOSC e a EdState, mas que a única a apresentar a proposta de orçamento foi a Foxtrot. Ao 6/9, Eduardo Castro Fernandes, dono da EdState, uma microempresa de confecções em Faf, nega esse contacto. O senhor não foi formalmente contactado por alguém da Proteção Civil? Não, nem sei, nem conheço ninguém, que é melhor. O meu filho, fez o estágio dele da barragem. Da Camadela. E eu, o da Foxtrot, que é o da
Na Foxtrot, Ricardo Fernandes. Disse-lhe ele, olha, como ele foi lá estagiário, ele disse, o Topa tem uma confecção, e ele não quer dar também um orçamento para isto. Diz que enviou a Ricardo Peixoto Fernandes um orçamento de 1,5 € por gola, mas que nunca mais recebeu resposta. Ricardo Peixoto Fernandes, dono da Foxtrot, é casado com Isilda Gomes da Silva, presidente da Junta de Freguesia de Longos, em Guimarães, eleita pelo PS. O irmão de Ricardo é Luís Peixoto, casado com Maria Odete da Silva Cruz, que faz parte da Assembleia de Freguesia de Taíde, também socialista. O casal é dono da Mosque, uma pequena empresa têxtil de Póvoa de Lanhoso. São estas ligações que o Ministério Público considera suspeitas. É que foi à Mosque, a empresa do irmão, que Ricardo encomendou os 70 mil golas, já que a Foxtrot não é uma têxtil. O Estado tem que contratar quem tem capacidade para fazer a obra ou quem tem capacidade para prestar o serviço. Se contratou quem não tinha capacidade ou quem não podia, nos termos do objeto social da empresa, então claramente que a adjudicação é ilegal. O contrato foi assinado com a Autoridade Nacional de Proteção Civil no dia 28 de maio. Exatamente 30 dias depois, Ricardo Fernandes tinha de ter distribuído as 70 mil golas pelos então 18 comandos distritais de operações e socorro de todo o país. O valor do contrato foi de 102.200 € sem IVA. Passamos agora aos kits de autoproteção. Também por consulta prévia ganhou a Foxtrot. A ANPC diz que contactou 3 empresas, a Foxtrot, a Brain One e a Codelpor. Mais uma vez, há uma empresa que nega esse contacto. A Codelpor, uma empresa de revenda de eletrodomésticos. Não houve nenhum contacto, nem para o fornecimento, seja do que for. Eu não tenho visto qualquer e-mail. É uma coisa bastante estranha. Mas o 6 às 9 tem a prova desse contacto. Foi feito a Paulo Lima, representante da Suziarte, o grupo empresarial que detém a Codelpor. Só que o administrador da empresa esclarece que esse Paulo Lima foi apenas um prestador de serviços que trabalhou para o grupo uns 5 a 6 meses. Como deve compreender, se mandarem um mail para um funcionário nosso e ele responder, isso não quer dizer que vincula a empresa, não é? Perante esse contacto que me diz que foi feito, sim, quem fez o contato foi à espera de uma resposta negativa. Mas porquê é que sabia que era negativo? Porque sabia que a vossa empresa não era capaz de fazer estes kits? Não, a questão não é se seria capaz. A questão é que isso é completamente fora do nosso objeto. Teria tanto sentido como nos ligarem a perguntar se fornecíamos um bolo de aniversário. Pelo e-mail, lê-se que a resposta foi efetivamente negativa. Se, na verdade, há uma mera ficção no convite, isto é, eu vou convidar, mas à partida já sei que quem vai apresentar melhor preço é a empresa A, pois bem, direi que isso aí estamos a adulterar as regras da consulta prévia. Dos 3 convites feitos pela ANPC, apenas apresentaram orçamentos a Foxtrot, que se propunha a fornecer os kits por 165 mil €, e a Brain One, cuja proposta era de 197.300 €. Ganhou a proposta mais barata. No dia 12 de junho de 2018, foi assinado o contrato e, tal como as golas, um mês depois, todos os kits tinham de estar nos 18 quedós, prontos para serem distribuídos pela população. Mas lá está, a Foxtrot teve de recorrer a empresas que fornecessem os vários artigos que compõem os kits de autoproteção, tal como fez com as golas. É uma situação que acontece nas empreitadas, e efetivamente é que permite-se que se subempreite ou que se dê de subempreitada a outra empresa determinados trabalhos, mas isso tem que sempre ficar a constar, tem que estar previamente definido e depois tem que constar do contrato. Mas o 6 às 9 sabe que essa autorização para a subcontratação não existe. Mas a ANPC nunca teve conhecimento que Ricardo Fernandes, da Foxtrot, ia subcontratar à Mosque, empresa do irmão. O Ministério Público quer perceber se quem contactou a Foxtrot tinha o objetivo de pagar mais pelas golas do que elas valem no mercado, para que ambas as partes saíssem favorecidas no negócio. Feitas as contas, já com IVA, o Estado pagou cerca de 1,80 € por unidade. O 6 às 9 contactou empresas do setor têxtil no sentido de perceber qual o valor do mercado das golas. Não foi fácil. Das várias que contactamos, apenas uma estaria em condições de as fazer. Pedimos um orçamento. O valor era de 1,25 € por gola, que com IVA ficaria por 1,53 €, mas não incluía os gastos em transporte, o que iria fazer subir ainda mais o preço. Olhando para o relatório financeiro da Foxtrot,
percebe-se que o negócio não foi assim tão lucrativo. De facto, esta empresa não tem como objeto principal vender kits ou golas, mas também, de facto, não vejo que seja colocado em causa que eles não foram fornecidos. Ou seja, celebrou um negócio casuístico do qual obteve um lucro final, após IRC e IVA pago ao Estado, de 6.500 euros. Contactamos a Foxtrot e a Mosk, nenhuma das empresas quis prestar declarações. Na Brain One, em Aroca, um dos sócios, Tiago Rodrigues, não se quis expor perante as câmaras, mas confirmou que nunca foi contactado pelo ex-assessor Francisco Ferreira. Mostrou-nos os convites enviados por e-mail pela Autoridade Nacional de Proteção Civil para fornecer os guias de apoio à implementação do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, e os kits de autoproteção. Convites enviados no mesmo dia, 18 de maio de 2018, com a diferença de 7 horas. A Brain One mandou as propostas de orçamento, uma para os kits, como já referimos, e outra de 10.900 euros para os guias, valor sem IVA. Apenas ganhou a contratação para os guias. A investigação do Ministério Público aponta ao facto de esta empresa já ter celebrado ajustes diretos com a Câmara de Aroca quando era Artur Neves o presidente, eleito pelo PS. Tiago Rodrigues refuta essas suspeitas, diz que apenas conhece Artur Neves de forma institucional e faz questão de dizer que, embora não seja militante, sempre esteve ligado ao PSD. O Ministério Público interroga-se sobre outros contratos feitos no âmbito da Aldeia Segura Pessoas Seguras. As autoridades estranham que a Fast You Buy, uma empresa de comércio em televisão, vencesse um ajuste direto para um sistema nacional de alerta e aviso por SMS. O 6/9 foi à sede da empresa, em Lisboa. A Fast You Buy desenvolveu uma plataforma tecnológica que permite que os telespectadores comprem serviços ou bens a partir do televisor. Foi quando nos lembramos porque é que não utilizamos essa tecnologia de georreferenciação que nós desenvolvemos, que é nossa, está patenteável só por nós, para avisar as pessoas que estão em casa, a dizer, olha, você encontra-se numa zona de risco iminente. A Fast You Buy foi apresentar essa tecnologia à Proteção Civil. O ajuste direto teve o valor de 74.000 euros sem IVA. Foi ajuste direto porque era uma plataforma única no mundo, não é em Portugal, a única no mundo, justificação de ser ajuste direto, como também a urgência que havia. Se na verdade há urgência, se na verdade o valor até não é muito significativo, então obviamente que pode haver um ajuste direto justamente porque é o único titular daquele bem ou daquele serviço. A urgência surge mais uma vez evidente num outro contrato. A empresa símbolo da memória venceu por consulta prévia a elaboração de 12 spots de 1 minuto para passarem na televisão e na rádio no valor de 73.900 euros. O contrato foi assinado a 23 de julho de 2018. Acontece que no canal do YouTube da ANPC há spots publicados já a partir de 29 de maio, quase 2 meses antes. E também essa urgência coincide com a qualidade dos kits de autoproteção. Eu diria talvez que, se pudesse ter sido, enfim, digamos, um pouco mais seletivo, mas admito que sim, que se houve realmente prazos muito curtos, possa ter dificultado, exatamente que o processo tenha sido feito com a devida ponderação e o devido, enfim, cuidado para que as coisas corressem da melhor forma, nomeadamente na seleção dos materiais, na definição dos cadernos de encargo e na escolha dos fornecedores. A ideia das golas é o reforço de uma recomendação que consta nestes folhetos também mandados fazer no âmbito do programa. A necessidade de usar um pano úmido para proteger a cara do calor e do fumo. Acontece que o kit já tem uma máscara. Esta máscara é bem mais eficiente para reter as partículas, para evitar que a pessoa respire partículas de fumo do que a gola. A gola, digamos, é mais para proteger um pouco da radiação. A diferença é que os kits foram feitos apenas para sensibilização. Ao todo, 15.000 a distribuir pelas povoações com maior risco de incêndio. Enquanto golas foram produzidas 70.000 para distribuição em simulacros. Além disto, muito do que foi dito e escrito no final de julho também não é 100% verdade. Perante uma chama também ficava destruída, portanto fazia furos, mas não entrava propriamente em combustão, quer dizer, não ardia. Nem sei de quem são as empresas. O caso tornou-se viral e cresceram suspeitas de contratos feitos à medida com o envolvimento direto de políticos socialistas, como Francisco Ferreira, líder da Conselhia do PS de Aroca, nomeado técnico especialista para a Secretaria de Estado, diretamente por José Artur Neves.
Francisco foi a primeira baixa política de todo este caso. Chegamos à conclusão de que talvez foi isso que me foi comunicado, que seria melhor que eu saísse. Eu saí. Foi sacrificar o Francisco? Sabendo que eu não tinha feito nada de errado, sabendo que eu não tinha feito aquilo de que estava a ser acusado de ter feito. Se me pergunta se eu estava à espera de ser mais apoiado, agora, olhando para lá, estava. Francisco tem 30 anos, acabou o 12º ano, frequentou o ensino superior, mas não completou nenhuma licenciatura. Começou a trabalhar. E fui trabalhar para a pastelaria do meu cunhado, que não é meu irmão, e também onde nunca fui padeiro. Dirigir algumas palavras à Assembleia. Para Francisco, que assume que sempre teve ambições políticas, a ligação ao PS foi a origem do polémico caso das golas, que incendiou este verão. Naquele gabinete, no gabinete do Sr. Secretário, era a única pessoa que sou militante do Partido Socialista. E a ligação que foi feita foi ao facto de eu sou militante do Partido Socialista, a esposa da pessoa que ganhou o concurso é do Partido Socialista, está feito. Está feita a ligação. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de provas, não precisamos de factos. Não, está feito. Cumprirei com lealdade as funções que me são conferidas. José Artur Neves demitiu-se ao fim de 2 meses de intensas polémicas nos jornais. Fê-lo no dia em que foi formalmente constituído arguido, em pleno Ministério da Administração Interna, durante as buscas da Polícia Judiciária. Ao 6/9, o ex-secretário de Estado não esconde o pesar que todo este caso lhe provoca. Pese embora a pressão e urgência na execução das tarefas, nada justifica a existência de eventuais irregularidades na contratação. Da minha parte, o que autorizei, filo sempre de boa fé e na convicção de que o processo de consulta prévia às empresas que me foi proposto cumpria todas as formalidades legais. O presidente da Proteção Civil, Morato Nunes, é o único arguido membro da estrutura do Estado que resistiu no cargo. Ao 6/9, nunca se escondeu e explicou por que razão quer falar, mesmo que seja apenas por escrito. Tem uma explicação para as alegadas falhas. Diz que, a terem-se verificado, ficaram a dever-se à premência da implementação e à carência de recursos humanos e materiais. Nesta carta, ao 6/9, o general termina dizendo: Não concedo nas acusações veiculadas, as quais reputo desde já como infundadas, erróneas e ligeiras, tendo encetado já a adoção de medidas conducentes à minha defesa e à salvaguarda do meu bom nome e da instituição que sirvo. Uma carta enviada ontem pelo gabinete do próprio general Morato Nunes em resposta a todas as perguntas do 6/9. Esta emissão termina excepcionalmente aqui porque somos legalmente obrigados a emitir 2 direitos de resposta enviados por 2 membros do atual governo. Boa noite, até para a semana. Eu, João Pedro Matos Fernandes, venho nos termos e para os efeitos do disposto no número 4 do artigo 37 da Constituição Portuguesa e dos artigos 65 a 69 da Lei da Televisão, exercer o direito de resposta relativamente às referências à minha pessoa e ao modo como desempenho o cargo de Ministro do Ambiente e da Transição Energética, as quais afetam a minha reputação e a minha boa fama e que incluem referências inverídicas e erróneas efetuadas no programa 6/9, exibido na RTP a 11 de outubro de 2019. Nesse episódio foi referido pela jornalista Sandra Felgueiras que o Presidente da Entidade Reguladora da Água e dos Resíduos, ERSAR, terá apresentado queixa ao Ministério Público, MP, por suspeitas graves de favorecimento do Governo à Mota-Engil. Desconhece qual o teor e o propósito subjacente à queixa que a ERSAR terá apresentado ao MP. Apenas recebi no meu gabinete um alegado recurso contra o despacho, cujo prazo de resposta não tinha, aliás, sido esgotado antes de chegar ao meu conhecimento por via deste programa a referida queixa ao MP. Face à gravíssima acusação de favorecimento de corrupção a que se assistiu neste programa, farei uso de todos os meios legais ao meu dispor. Para a clarificação da matéria em questão, importa distinguir 2 documentos diferentes, cujo tratamento é misturado e confundido no episódio de 11 de outubro de 2019 e com base nos quais sou acusado de favorecimento à EGF. Por um lado, o decreto-lei aprovado pelo Governo em julho de 2019. Desde logo, contrariamente ao que foi afirmado pelo Presidente da ERSAR no programa, esta entidade participou desde abril de 2018 com a Águas de Portugal em várias reuniões para a elaboração da proposta de alteração ao diploma na parte atinente aos sistemas multimunicipais de águas, em que as empresas são 100% públicas, proposta que, entre muitas outras alterações, ajusta os poderes da ERSAR e sobre o qual a ERSAR emitiu vários pareceres, o último em 22 de 3 de 2019. Na parte relativa aos resíduos, e depois de obtido o acordo do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, e a minha validação, foi remetida para parecer em 17 de 5 de 2019, nova versão do referido diploma que, para além da parte relativa aos sistemas
sistemas das águas, dela aproveita para os resíduos 4 pequenos ajustamentos aos poderes da ERSAR. Em primeiro lugar, enuncia-se o princípio da estabilidade tarifária para que as tarifas não sofram oscilações abruptas, reivindicação dos municípios. Em segundo lugar, reforçam-se os poderes do Conselho Tarifário da ERSAR, composto por todos os atores, públicos e privados, dos setores regulados, e que deve passar a reunir periodicamente sobre matéria tarifária e não apenas uma vez por ano para emitir parecer sobre o balanço do ciclo de regulação económica. Em terceiro lugar, mantém-se o poder do concedente de aprovar os investimentos nos sistemas multimunicipais de águas, que é estendido aos de resíduos. Os sistemas estatais de águas e resíduos foram criados para que fossem sendo atingidas as metas ambientais ditadas pela União Europeia e vertidas nos planos nacionais. Estes sistemas permitiram já a Portugal atingir 99% de água segura, 378 praias com bandeira azul e a eliminação de lixeiras. Por último, confere-se ao concedente o poder de alterar as tarifas propostas pela ERSAR, no caso de o Conselho Tarifário ter deliberado um parecer desfavorável à proposta de tarifas da ERSAR. Esta circunstância ocorrerá sempre em situações extremas, tantas são as sensibilidades representadas no Conselho Tarifário, assumindo depois uma gravidade que o Estado, dono destes sistemas, não pode ignorar. Tanto o poder de aprovar investimentos, como hoje se passa nas águas, como o de, em última instância, fixar as tarifas para os sistemas de águas e resíduos, baseiam-se em proposta da ERSAR e a decisão do Estado tem de ser sempre fundamentada e é sindicável perante os tribunais. Acresce que a ERSAR não tem ainda o poder de fixar tarifas para os sistemas de águas, porque está em falta o regulamento tarifário da sua responsabilidade. Este decreto-lei não altera num único aspecto que sejam as atividades concessionadas e os contratos de concessão em qualquer um dos setores regulados. Não altera qualquer atividade atribuída às referidas concessionárias, designadamente quanto à recolha seletiva de biorresíduos, nem tem sequer qualquer disposição sobre biorresíduos. No que respeita à vertente dos resíduos do decreto-lei, a ERSAR emitiu parecer em 23 de 5 de 2019 que, uma vez recebido no meu gabinete, motivou alterações ao projeto que levámos à reunião do Conselho de Ministros que o aprovou. Esse decreto-lei aprovado tinha já conhecido alterações provenientes da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Também é concebido por todos os atores que a regulação da ERSAR tem provocado uma forte instabilidade nos setores regulados, penalizando, em última instância, o cidadão beneficiário dos serviços públicos. Mas não é verdade, ao contrário do que foi invocado pela jornalista Sandra Felgueiras, que o diploma em causa tenha sido vetado pelo Presidente da República. Foi, isso sim, devolvido pela sua Casa Civil ao Governo. No final de cada legislatura, é usual que nem todos os diplomas terminem o processo legislativo, mesmo que aprovados em Conselho de Ministros. Vários diplomas desta legislatura não terão o processo concluído, pelo que transitarão para a próxima. É o caso deste. Já no que respeita ao despacho dos biorresíduos, não é verdade a acusação preferida no programa de que o Governo está a favorecer a Mota-Engil por via da EGF. A recolha seletiva e o tratamento de resíduos urbanos em Portugal continental são serviços públicos, subdivididos em 23 sistemas, dos quais 12 são intermunicipais e 11 são multimunicipais. Estes últimos concessionados são empresas maioritariamente detidas pela EGF, mas em que participam também os 174 municípios beneficiários desses sistemas, continuando neste caso a ser sempre um serviço estatal com base no serviço público concessionado até 2034. As participadas da EGF são desde 1994 concessionárias a título exclusivo nos territórios concessionados do Estado para a recolha seletiva e para o tratamento dos resíduos urbanos e, como tal, estão vinculadas às obrigações de serviço público impostas pela lei e pelo contrato de forma totalmente transparente. O Decreto-Lei de Privatização do Grupo EGF de 2014 manteve esse exclusivo, tendo merecido o parecer de não oposição da Autoridade da Concorrência. São esses sistemas que estão obrigados por lei e contrato a cumprir as metas de recolha seletiva e as metas de reciclagem para cada um dos fluxos específicos de resíduos urbanos. Assim, o despacho, incidindo só sobre os sistemas que são do Estado concedente, clarificou que cabe às participadas da EGF a responsabilidade pela atividade de recolha seletiva de biorresíduos enquanto novo fluxo de resíduos diferenciados em linha com as metas europeias a que Portugal se encontra vinculado. Mas o despacho vai mais longe. Mesmo nos sistemas do Estado, em que as participadas da EGF têm o exclusivo legal da recolha seletiva para os municípios que são seus utilizadores, aquelas têm a obrigação de entregar esta atividade aos municípios que o requeiram. Assim, os municípios têm sempre a última palavra, não só nos seus sistemas intermunicipais, como agora por via do despacho, também nos sistemas multimunicipais do Estado. Clarifica assim que a EGF não foi nem é objeto de qualquer favorecimento, ao contrário do que é invocado no episódio do 6 às 9 de 11 de outubro de 2019. Eu, João Saldanha de Azevedo Galamba, venho, nos termos e para os efeitos do disposto no número 4 do artigo 37 da Constituição Portuguesa e dos artigos 65 a 69 da Lei da Televisão, exercer o seu direito de resposta relativamente às referências à minha pessoa e ao modo como desempenho o cargo que exerço de Secretário de Estado da Energia, as quais afetam a minha reputação e a minha boa fama, efetuadas no programa 6 às 9, exibido na RTP a 11 de outubro de 2019. Suspeitas de crime económico no interior do Governo na atribuição da concessão da exploração de lítio em Montalegre. No genérico do programa refere-se que, esta noite, revelamos novas suspeitas de crime económico no interior do Governo por causa da concessão de lítio em Montalegre, para, logo a seguir, se afirmar que o Ministério Público abriu inquérito de crime por suspeitas de crimes económicos no ato de entrega do Estado de uma concessão de 35 anos a uma empresa criada 3 dias antes da assinatura do contrato. Afirmação que surge acompanhada de uma imagem dos alegados intervenientes nesse ato, classificado como suspeito, sendo um deles eu próprio. A afirmação de que o ato de atribuição da concessão que por mim foi praticado é suspeitamente um ato criminoso constitui uma grave acusação que merece todo o meu repúdio, não só porque tais afirmações não foram sustentadas em nenhum facto que evidencie irregularidades administrativas ou outras,
mas também porque foram feitas à custa do meu bom nome e dignidade, assentando na manipulação e distorção dos factos e no grosseiro desconhecimento da lei. O processo que conduziu à assinatura do contrato de concessão suporta-se essencialmente nos seguintes atos. 1. A homologação pelo Sr. Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, do contrato de prospecção e pesquisa em 7 de 12 de 2012, pelo qual o Estado atribuirá à Luz aos Recursos Limitada direitos de exploração desde que esta os requeira. 2. Aprovação em 27 de 7 de 2018 pelo Diretor-Geral da Direção-Geral de Energia e Geologia, DGEG, Engenheiro Mário Guedes, do relatório final de prospecção e pesquisa. 3. Informação número 21/2019 da DGEG, que com análise favorável do técnico, diretor de serviços, subdiretor-geral e diretor-geral atestam o cumprimento de todas as formalidades legais e propõem a atribuição dos direitos de exploração que eu autorizei em 8/3 de 2019. 4. A Luz aos Recursos S.A., anteriormente designada Luz aos Recursos Limitada e detentora dos direitos decorrentes do contrato de prospecção e pesquisa, indica em 19 e 22 de novembro de 2018, através do seu administrador com poderes de vinculação, Ricardo Pinheiro, a Sociedade Luz aos Recursos Portugal Lithium S.A. para outorgar o contrato de concessão como expressamente é permitido pelo artigo 16º do Decreto-Lei nº 88/90 de 16 de março. As disposições legais que permitem a atribuição da concessão à empresa constituída ou a constituir por indicação do titular dos direitos de prospecção e pesquisa não impõem uma antecedência mínima na constituição dessa empresa nem um valor mínimo do seu capital social. É a caução que a empresa é obrigada a prestar e que prestou no prazo legal que garante o cumprimento das suas obrigações enquanto concessionária, onde se inclui a realização da avaliação de impacto ambiental. O contrato prevê ainda as várias situações que dão origem ao reforço da caução prestada. Todavia, a empresa indicada, Luz aos Recursos Portugal Lithium S.A., tem capital social 10 vezes superior ao da então denominada Luz aos Recursos Limitada, a quando a atribuição dos direitos de prospecção e pesquisa. 5. Anteriormente à autorização que concedi, tive conhecimento da existência de conflitos entre acionistas, mas, para além de tais conflitos não poderem constituir fundamento legal para a recusa da concessão, é aos tribunais e não aos membros do Governo que incumbe a decisão destes conflitos, como, aliás, o impõem os princípios da separação de poderes e da legalidade, ambos integralmente respeitados nesta minha decisão. De pertença à alteração de critérios adotados nas decisões tomadas em Montalegre e Argemela. Pretendeu criar-se a ideia de que eu tomei decisões contraditórias no que diz respeito à avaliação de impacto ambiental no caso de Montalegre, assinando o contrato quando essa avaliação, que é legalmente obrigatória, não estava concluída. E recusei a exploração experimental na Argemela com fundamento na falta dessa mesma avaliação de impacto ambiental quando a mesma não é legalmente exigível. Sucede, porém, que ao invés do que se pretendeu transmitir, o critério foi apenas não permitir qualquer intervenção no território, seja exploração definitiva, seja exploração experimental, sem prévia realização da avaliação de impacto ambiental. Em Montalegre, e em função da prévia existência de um contrato de prospecção e pesquisa, o Estado estava legalmente vinculado à atribuição do contrato de concessão de exploração desde que cumpridos os procedimentos legais e estava também vinculado a exigir a realização da avaliação de impacto ambiental. Assim, concedeu-se a exploração e impôs expressamente no contrato, como obrigação da concessionária, a realização da avaliação de impacto ambiental que, como é sabido, se negativa, inviabiliza a exploração concedida. Na Argemela, ao invés, o deferimento da exploração experimental não constitui um direito do requerente nem uma obrigação do Estado e a avaliação de impacto ambiental também não é obrigatória, salvo quando haja decisão nesse sentido. Assim, decidiu-se pela necessidade da avaliação de impacto ambiental, como a lei permite, e indeferiu-se a exploração experimental que o Estado não está legalmente obrigado a conceder, o que implica que o requerente tenha de efetuar pedido de concessão, tal como foi feito em Montalegre. A substituição do anterior Diretor-Geral da DGEG, Engenheiro Mário Guedes, visava possibilitar a assinatura deste contrato de concessão de exploração. Ao afirmar-se que o Diretor-Geral que o Secretário de Estado João Galamba exonerou em novembro de 2018 não assinaria o contrato que a DGEG assinou apenas 4 meses depois e que, com a saída forçada de Mário Guedes da DGEG, tudo muda na forma do Estado analisar o pedido de exploração que tinha em mão para a mina de Cepeda, pretende-se, objetivamente, estabelecer um nexo de causalidade que os factos desmentem. O Engenheiro Mário Guedes, em funções como Diretor-Geral de abril de 2017 a novembro de 2018, praticou ao longo de 10 meses todos os atos necessários à instrução deste processo e que veriam a permitir a atribuição da concessão de exploração que eu autorizei e que ele se preparava para submeter à decisão superior. Na verdade, despachou em 26 de 1 de 2018 o parecer da DGEG referente à definição do âmbito do estudo de impacto ambiental apresentado pela empresa. Subscreveu o aviso que viria a ser publicado no Diário da República sob o número 5097/2018 em 17 de 4 de 2018 para a publicitação do pedido de concessão de exploração, tendo em vista a eventual apresentação de reclamações. Aprovou, em 27 de 7 de 2018, o relatório final de atividades de prospecção e pesquisa que permite a passagem à fase de atribuição da exploração. Subscreveu em 2 de 10 de 2018, a escassos dias da sua substituição, o ofício dirigido à autarquia de Montalegre, que já tinha emitido o seu parecer em maio de 2018, para que, querendo, emitisse pronúncia no sentido da posição da autarquia acompanhar a proposta de atribuição dos direitos de exploração a submeter para decisão. Não há qualquer despacho seu que condicione o andamento do processo à prévia obtenção de decisão de avaliação de impacto ambiental favorável. Tivesse o Engenheiro Mário Guedes atuado em conformidade com as suas afirmações no programa e não teria ele próprio assinado enquanto Diretor-Geral e na qualidade de testemunha, em 28 de 6 de 2018, o contrato para a atribuição da concessão de exploração por 30 anos de depósitos minerais de quartzo e feldspato numa área com 25 hectares, denominada Alto das Forcadas, em Montalegre. Na verdade, a lei sujeita obrigatoriamente à avaliação de impacto ambiental as minas a céu aberto com área igual ou superior a 15 hectares. No entanto, e estranhamente, no contrato de concessão do Alto das Forcadas, ao contrário do contrato de concessão de exploração que assinei, não se impõe a obrigação de realização da avaliação de impacto ambiental e, apesar disso, nele consta a assinatura do Engenheiro Mário Guedes. As afirmações do Engenheiro Mário Guedes no programa, que pretendem demonstrar que foi substituído para se poder viabilizar a assinatura do contrato de concessão, não têm correspondência com os atos que praticou, como demonstrei. Por fim, os atos a que me refiro, respectivas datas e fundamentação, são totalmente escrutináveis, designadamente mediante a consulta do processo ou processos administrativos que os responsáveis por este programa nunca consultaram e que talvez por isso tenham prestado uma informação deficiente aos telespectadores e um deficiente serviço
serviço público ao país.